Olá! Esse é o Papo Primata número 1 sobre design ancestral. Estamos aqui com Ricardo Schwab, E aí? Vitor Vida. Olá, e aí? Guilherme Castellini. Olá! E eu, Rafael Berloffa, para falar sobre a primeira grande disciplina da humanidade, o design. A gente vai debater sobre o ato de criar o artificial e mudar a realidade imposta à natureza e criar camadas de valor simbólico nessa nova realidade criada como algo crucial na evolução do homem, além de falar um pouquinho sobre a importância da beleza e da estética para nós, sapiens, e debater um pouquinho se o design ele é um fruto da revolução cognitiva ou se a revolução cognitiva é um fruto do design. Então, bora para essa conversa. Antes, só para a gente também pontuar um pouquinho que todos esses papos que a gente vai ter nesses episódios sobre a nossa ótica de 10 anos filosofando sobre isso, né? Não trazemos verdades absolutas e coisas realmente como foram. Isso aqui são as nossas filosofias, são papos que são material de leitura que a gente tem, interpretações nossas. Então, quem entrar e quem embarcar com a gente nessa série aí, se quiser também filosofar, tem os comentários aí no YouTube, no LinkedIn. Pra gente é sempre importante escutar. Bom, primeira coisa, né? O que é design, então? Se a gente tá falando do design primordial, o que é esse tal do design aí? O que a gente entende como design aqui na Primata, pelo menos, né? Depende, cara. Depende muito do ponto de vista, né? Se eu começar a falar sobre o que é design a partir da ótica acadêmica, né? A vida que eu participei, né, dando aula e tudo mais, é uma coisa. Outra coisa é falar o design a partir da rotina, da produção. Outra coisa é a partir do pensamento, né, da filosofia, do planejamento. Então, é muito difícil sintetizar, é uma pergunta muito difícil. Ela pode ter um início, ela pode ter uma origem a partir de tudo aquilo que a gente vai falar hoje. Para mim, nesse momento de vida, o design ele se parece muito mais com uma filosofia, um estilo de enxergar o mundo, é uma maneira de você perceber o mundo também, né? Não somente enxergar, mas entender essa recepção. Então, a minha resposta mais próxima seria isso. É um jeito de você... É uma maneira como você encara a vida. Eu tenho uma visão muito parecida, né, sobre a interferência no nosso mundo, no nosso modo de viver, mas não só isso, né, o que pauta, né, o modo de viver de muita gente, né, e não só muita gente, como todo mundo, né, eu acho que a gente pode ampliar isso para a totalidade das pessoas, né, e isso historicamente também, né, e acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, em como isso moldou como a gente é hoje, né, da maneira com que a gente evoluiu, a gente chegou, e da maneira que a gente pensa, olha as coisas, sentimentos, né, acho que tudo isso está ligado, e acho que o termo disciplina é interessante, né, como o que pauta a vida e não só uma matéria que você vai aprender, sabe, mas sim algo que vai pautar como você faz as coisas, né, como você olha e modifica o mundo de fato, né. O design, ele não ele está, porque as ferramentas, né, que a gente usa que é o que o Rick estava falando, né, é a forma de você absorver o mundo e depois transcrever, né, você traduzir isso. E é o que a gente fala, a gente sempre teve a visão, pelo menos na faculdade, a gente troca com aquela ideia de designer é o cara que desenha, é o cara que modela, e você vai ganhando experiência, você vai percebendo que o designer é aquele cara que enxerga e o cara que traduz. Ele transporta, seja num texto, seja numa conversa, seja numa mímica, não importa. Ele consegue traduzir isso. Então, o designer, ele é mais que um cidadão do mundo, ele é um observador, pesquisador constante do comportamento humano. Um negócio muito intenso. Aqui a gente está com várias óticas que se complementam. E o design é muita coisa, né? Tem até um ditado por aí que fala que tudo é design. Eu não vou tirar o mérito dessa frase porque eu concordo com ela, porque eu sou um designer e eu acho que design é muito importante, né? Não vou ser o herege do time. Mas uma definição muito bacana que a gente encontrou por aí, por filósofos, né? Por essa galera economista, né? Gente que ganhou o Nobel, assim, que acaba culminando em uma definição simples, o design é aquela disciplina de modificar o natural através da criação, né? Da construção do artificial. Geralmente a gente acaba fazendo isso, infelizmente, só pensando o conforto e a comodidade própria do ser humano, né?
não faz isso entendendo que a gente faz parte de um ecossistema fechadinho, num planeta fechadinho ali, né? Mas essa disciplina de modificar o ambiente e aos seus interesses, às suas necessidades, né? Essa técnica de mudança. E tem um gráfico muito legal que a gente usa em algumas palestras, eu vou tentar verbalizar ele para quem não consegue acompanhar no visual, para quem não tiver... Mesmo porque a gente não está compartilhando nenhuma imagem aqui, então eu vou tentar descrever, mas eu acho interessante uma definição que ela é uma que a gente construiu em torno do quadrante do J. Dobbin, que vem do livro lá do Designer Humilde, se eu não estou enganado, na primeira citação que eu encontrei esse quadrante, livro do Rick aí, muito bacana, deve estar viajando por aí esse livro, tá na mão de pessoas. Tá? Mas a definição que o J. Dobbin coloca, ela é muito interessante, que o designer ele faz uma intersecção entre o analítico e o sintético, o objetivo e o subjetivo. Ele contempla essas 4 coisas, né? A gente está o tempo todo analisando e construindo. A gente tem objetividade, mas a gente trabalha a subjetividade. E é interessante que é uma soma de várias outras disciplinas que a gente pode chamar, ou elementos que o designer precisa beber para construir, isso num olhar mais contemporâneo, é claro, né? Daqui a pouco a gente vai falar do primórdio disso, mas a gente junta conhecimento de ciência, que é aquela parte ali analítica do conhecimento, né, com objetividade, e da tecnologia, que são os resultados e aplicações práticas dessa ciência. Tem o analítico ali das ciências humanas, né, dos estudos humanos, que é subjetivo e é analítico, e tem a parte sintética dessa subjetividade, que é a arte. Então a gente tem ciência, tecnologia, humanidades e arte, formando aí o que seria esse quadrante, né, cada canto desse quadrante. E a gente gosta de adicionar outras características também sobre o que é fazer um design moderno, vamos usar moderno, contemporâneo pelo menos, que é considerar fatores de sustentabilidade, que também são transversais, né, eles trazem uma tridimensionalidade, fatores éticos, que eles vêm das humanas, mas quando a gente começa a interagir com as máquinas como se fosse gente... A gente está borrando isso, né? A gente está cruzando uma linha, ou pelo menos a gente está melando a linha ali, ela está virando um grande borrão. E fatores de entendimento de futuro, né? O designer ele trabalha entendendo não só o presente. Não é a ciência só hoje, a tecnologia só hoje. É o que ela vai ser, o que ela está se tornando. Essa visão de tempo, né? Da 4ª dimensão, ela acontecendo, e o designer geralmente ele está sempre trabalhando para o que vai ser o mundo daqui 4 meses, 1 ano... 6 anos, 12 anos, vai do projeto, né? Então depende do design que está sendo feito. E aí a gente tem aquela 8ª camada que a gente gosta sempre de falar, talvez vai render um papo aí algum dia, que é o olhar holístico, né? Que é a soma de tudo isso. Da ciência, da tecnologia, das humanidades, das artes, da sustentabilidade, da ética e do futuro. Esse é o design holístico, que junta com o que o Rick falou aí, que é o entendimento do mundo lá do começo. Essa visão de futuro, a gente pode até fazer um episódio, talvez a gente até faça, né? Eu não lembro aqui de cabeça, mas a relação designer e cliente, a pessoa que contrata o designer, né? Essa é uma relação super, super delicada e que precisa ser colocada em discussão também, né? O designer, como você falou, o designer está 1 ano à frente, o cliente talvez ele não tenha essa visão ainda sobre o trabalho, sobre a programação de um designer, sobre como a gente enxerga as coisas. E muitas vezes o designer ele precisa ir para o passado para atender essa demanda desse cliente. Então tem coisas assim, muito legais para se falar em relação ao futuro. E pouca gente aqui no Brasil gosta, né? Poucos designers falam sobre isso abertamente. Na relação comercial. A gente sempre está desenvolvendo para o futuro. Todo projeto ele vai acontecer. Como quase todo projeto. Mas quando a gente fala de projetos de produto, projetos que precisam de implementação, são coisas que obrigatoriamente vão estar no produto, no futuro, perdão, e vão acontecer num tempo que não é agora. Então, essa visão, né, não quer dizer que o designer tem uma visão especial, né, ele tem a bola de cristal, mas é porque ele consegue fazer uma escalada, né? Como é que você prevê um cenário? Né? Você escala uma montanha, você olha ali a estrada, você vê que aquela família veja na estrada lá na frente tem um buraco, a chance deles caírem no buraco é enorme. Mas isso é uma chance de previsibilidade que a gente tem porque a gente não está no dia a dia. A gente se obriga a colocar numa situação que a gente tem que enxergar, para enxergar o todo, para tentar entender esses cenários de previsão futura. E aí sim, a gente conseguir criar alguma coisa. E é isso que o Rick falou, é muito complicado, porque, de fato, se o cliente não tem essa visão, porque não se envolveu no processo, ou então ele não tem essa visão por algum motivo,
vai ser muito complicado ele compreender o porquê está sendo tomada aquela decisão. E esse negócio, eu acho que de todos é um dos maiores desafios que a gente enfrenta. Nessa frente aí de relação com o cliente, né? A diferença aí de visão que ela, em alguns cenários é gritante, ela pode chocar, porque se a gente está trazendo um cenário futuro, sempre um cenário futuro, ele vai trazer um certo incômodo ou trazer possivelmente uma mudança que ela pode ser radical ou não, e aí vem o choque. Eu queria complementar só voltando um pouco à matriz e relacionado a tudo que vocês estão falando, que talvez passe por uma expectativa, né, sobre o que o designer né, como profissional, e até uma autocobrança disso, né. O designer não precisa ser especialista em todas essas áreas, definitivamente ele não é, e provavelmente nunca vai ser, mas ele é um especialista em conseguir unir, né, conceitos de todas essas áreas em prol da mudança, ou para atuar com a mudança aí do mundo, né, e de como a gente vive. Então, eu acho que essa é uma característica importante da autocobrança, né, do designer, né, como profissional, e do design como contexto, né. Então, é bem importante a gente falar sobre isso, porque não precisa. E as pessoas não precisam cobrar isso, né? Os clientes não precisam cobrar. Não precisa, mas faz bem para os dentes. Mas isso pode dar muita confusão. Mas aqui a gente está num nível de abstração muito contemporâneo. Quando a gente falou do tema, a gente está falando do design selvagem. Então, vamos lá, né? Vamos para o design primordial. Então, pelo que a gente já viu aí, tem até alguns episódios de alguns podcasts muito bons falando sobre esse artefato, que eu aqui batizei internamente de mãochadinha. Mãochadinha vai parecer manchadinha. É mãochadinha. É tosco assim, tá, gente? Quem tá ouvindo, mão e machadinha, junta tudo e transforma isso numa palavra horrível. É só para esclarecer, mãochadinha, que é aquela machadinha de mão que eles chamam de Akeolian. Olha que bonitinho. E esse é um artefato que é tido como o primeiro design, talvez, né? Porque ele é um objeto que é para depois quem quiser buscar, procura lá, machadinho de mão, né? Primordial, primitivo. Esse é um artefato que a gente tem como o primeiro produto do design, possivelmente, porque eram pedras muito bem lascadas. A gente não tá falando de qualquer pedra, porque macacos já lascavam pedras para usar como ferramenta, abrir coco, né, fazer algumas coisas antes mesmo dos humanos. No que a gente tem é registro. Aqui eu vou abrir um parênteses só pra gente... a gente já conversou sobre isso, né? Talvez produtos feitos com argila, com folhas, com tramas... perecíveis, né? Poderiam ter vindo antes, né? Ter sido antes. Mas não se sabe, não se tem o registro. Então, coloca esse parênteses aqui pra gente também não fechar e cravar, né? Eu vou usar o que eu li no Sapiens, o que eu vi nos vídeos do Kurzgesagt, o que a gente viu por aí, não é verdade? Mas é claro que a ciência, e aí tá em uma grande graça, né? Sempre descobrindo um fator novo. Que inclusive vai abrir o debate de quem veio antes, o fogo ou o design. E eu já vou trazer essa. Mas a gente ainda não sabe para que servia, né? Essa machadinha exatamente. E depois a gente vai tomar isso, mas não tem muita certeza para que ela servia exatamente. Porque ela era muito bem lapidada, muito bem modelada, além do que os macacos faziam, né? Desnecessariamente além. Olhando para um ser que vem antes do nosso tipo de humanos, né? Eu não vou lembrar os nomes, mas os primeiros hominídeos lá, eles começaram a lapidar de um jeito diferente. Eles começavam a considerar algumas coisas que a gente vê no design, como simetria, harmonia da forma, o formato de gota, e a gente já vai voltar para isso. Mas o que é interessante é que essa pedra, ela começa a trazer um entendimento de que o ser humano, ele pensa no seu mundo, e ele quer modificar o seu mundo, né, e criar artefatos há muito tempo. Talvez antes, ou talvez ao mesmo tempo em que ele aprendeu a controlar ali o fogo, que aí sim a gente tem a grande mudança cognitiva do homem, né? E essas mudanças que depois vão mudar o nosso corpo, literalmente, né? Vão chegar no corpo que a gente tem hoje, pro bem ou pro mal, mas eles começam a mudar o tamanho da nossa mandíbula, né? O tamanho dos nossos dentes. Então a boca fica menor, o cérebro tem espaço para crescer, com o fogo, que talvez ele tenha vindo dessa pedra que tava lascando ali, né? A carinha tava lá, lascando a pedrinha, voou uma faísca, começou a pegar fogo, ele aprendeu a controlar o fogo. E essa mudança no nosso corpo, por causa dos alimentos, por causa do fogo, elas começam a trazer mais tempo disponível para o ser humano, porque com o fogo ele consegue ficar mais tempo acordado, conversando e trocando ideia, e a comida fica mais nutritiva, então ele precisa ficar menos tempo comendo, a comida é mais parruda, então o cérebro consegue crescer
pelo tempo de alimentação, e aí a gente tem aquelas mudanças fisiológicas do nosso corpo e que começam a impactar a nossa sociedade. Muito bem, aí o fogo a gente sabe o que ele fez, mas ele pode ter sido um fruto do design, ali da lasqueira do dia a dia, literalmente lascando pedra. Agora eu quero voltar para essa pedra, né, para o artifício, né? O que eram isso? Seriam, né, os deuses do passado alienígena? Não. O que eram esses artifícios? Qual que era o artifício que eles almejavam lascando essas pedras, né? Eles queriam fazer isso ou eles queriam criar alguma joia específica? Será que era um fator cultural? Aí a gente tem algumas coisas aqui para conversar sobre qual que é o objetivo de criar uma pedra tão bonita, simetricamente, né? Os macacos não faziam assim. Mas aí aqui eu quero colocar um ponto, né, sobre a simetria. A simetria é uma programação supernatural. É uma programação que, mesmo uma criança nascendo com a deficiência visual, pelo tato ela consegue perceber o conceito de simetria. Então eu acho que, por exemplo, a simetria. Por que a simetria é uma programação mental? Porque nasceu, começa a abrir os olhos, o tempo inteiro fitando a mãe, né? A criança está sendo alimentada no peito da mãe, então aquela visão do rosto da mãe e a simetria do rosto, para a maioria dos seres humanos, é a primeira programação, né? O primeiro registro que a gente tem, de certa forma, da ideia da visão, do que a gente enxerga. Então, eu acho que a simetria vem também um pouco dessa condição humana, né? Que é inerente às faculdades, digamos assim. Tá? É bem intuitivo, é bem visceral o conceito de simetria, né? Então, se você pegar qualquer estudante, né, de arquitetura, de design de produto, design gráfico, sempre os primeiros trabalhos você vê o conceito pulsando. E é muito difícil desse aluno sair desse universo, né? Pensa aqui nos equilíbrios, pensa nos magnetismos que o campo visual te dá. Então, eu acho que tem essa questão também para a gente colocar no temperinho dessa discussão. Mas eu concordo também, cara, não dá para saber o que é isso. A gente acha que é um machadinho porque tem a configuração, tem a lâmina, tem elementos, né? Ela é afiada, ela é pontuda. Então, assim, é usada na caça, era usada depois na preparação do alimento, mas também é uma ferramenta simbólica de poder. Poderia ser uma joia, um objeto de troca, né? Ou seria uma ferramenta de execução, né? Por exemplo, eu vou aqui começar a mexer e criar esse objeto porque eu quero dominar a fagulha. Não sei, né? Não dá para a gente cravar isso. Mas o que é intrigante e porque todos que se encontram basicamente nas proporções muito parecidas, né? Não é que tem uma mais espada, mais lança, ou outra que é mais fina, mais achatada. Não, todas acabam nesse formato de gota, tendo as lâminas e tendo essa simetria muito, muito presente. E parece que se a gente começar a seccionar essa manchadinha que nem o Rafa fala, né, eles encontram uma perfeição volumétrica para ela ser resistente. Então, para mim, é um super objeto. Talvez isso seja uma característica animal mais, né, do que humana, mas a gente, como humanos, consegue ter uma relação com isso um pouco diferente, né? Eu digo isso porque né, tem essa primeira relação com a simetria, né, que é o rosto, né, da mãe. E animais são simétricos também, não todos os animais, mas, né, você tem uma grande maioria de animais simétricos, então vegetação não necessariamente, mas se você olhar o micro, né, folhas têm uma característica simétrica, né, não totalmente, mas tem, né, em um certo nível de distância visual e tal. Então a simetria ela tá aí, e não só a simetria, né, outras regras, né, de composição, né, de desenvolvimento, né, vegetal, por exemplo, né, você tem fractal, né, você tem outros formatos acontecendo que são familiares, né, e eu queria chegar no familiar porque eu acredito, né, depois de tudo que a gente viu, que a gente tem uma relação de familiaridade antes da gente construir alguma coisa que com que a gente tem uma relação mais próxima, sabe? Então, né, se aquilo é um objeto de desejo, né, potencialmente aquilo tem uma relação com a familiaridade com que você já conhece, né, e quanto mais familiar, provavelmente mais
adequado aquilo tá para ser algo que está próximo de você, né? E aí, né, você tem as machadinhas com esse, né, as machadinhas com esses formatos, né? E você tem prêmios de caça, por exemplo, que são dentes de animais, e aí você tem o mesmo formato, né, que tem esse formato que é cortante, e aí você tem essa relação também, né? Então, acredito que tem essa relação da familiaridade com as formas, sabe? E com o que você... Provavelmente uma mimetização, né, de algo que é extremamente familiar, né, e trazendo isso para um controle, né? Então, você, a partir daquele momento, você começa a controlar e construir coisas, né, com base no que você já viu, né? Agora, só uma ilustração sobre familiaridade. Cara, a gente chegou no nível de smartphones tão sofisticado, que eu acho que a última grande sofisticação no hardware mesmo foi a tela que dobra. E aonde que a gente foi buscar para trazer a tela que dobra? A gente foi lá no StarTAC, que era os primórdios do celular, né? Então, não fizeram uma outra dobra, não fizeram um outro formato, não trouxeram outra tipografia de celular, mas eles voltaram por StarTAC, né? Para aquele dobrável que a gente viu lá atrás. Porque talvez a empresa que voltou a esse formato sentiu que na familiaridade teria um apelo de venda melhor, enfim, aí a gente pode pensar, mas isso ilustra um pouco isso que o Vitor está falando, né? A gente podia fazer um negócio que dobrava que nem um pergaminho. A técnica de expansão é a mesma, né? Acho que é isso que quer chegar, né? Só para completar esse ponto aqui, eu vou trazer uma linha de raciocínio, pegando um gancho assim que foi perfeito da fala do Rick e do Vitor agora. Mas isso é um conceito mais de psicologia, que tem tudo a ver com design, obviamente. Mas eu vou dar a minha leitura. É a minha visão, tá? Não sei se está certo ou errado. Mas na minha opinião, o ser humano, né, e isso que o Victor falou e o Rick também falaram, né, eu acredito que essa busca da proporção, da lógica, obviamente a gente estava falando de simetria, mas a gente está falando de equilíbrio. Existe uma busca pelo equilíbrio, porque o equilíbrio, né, vamos pensar no conceito emocional, né, não existe sentimento ruim, né, raiva demais é ruim, mas tristeza demais é ruim, felicidade demais também é ruim. Muita gente morre por estar muito feliz, faz muita merda, né? Toma a decisão errada, né? Faz promessas, né, que não podem cumprir. Então, assim, o equilíbrio, ele é um ponto chave, eu acho que é para a gente se manter centrado, olha só, centrado, equilíbrio. Mas o equilíbrio, ele traz isso também da familiaridade, e também o equilíbrio traz segurança, ele traz uma sensação de segurança. Então, a busca pela simetria tem a ver com a lógica do equilíbrio, que é a sensação de segurança que a gente tem, de não ter muito nem ter pouco, né, que é o que é o necessário. E eu sinto muito na parte do design, né, pensando assim, que a gente faz isso antes, né, mas hoje, né, fazendo a leitura do que a gente faz hoje. É muito fácil quando se a gente vai colocar carga demais num projeto, ele fica excessivo e ele perde equilíbrio. E de menos, parece que nada foi feito. Então, é sempre uma busca constante para tentar chegar no equilíbrio. E esse equilíbrio é algo que você precisa ter muita noção, ter muitas ferramentas e ter muita experiência e vivência para você conseguir aquele equilíbrio. Essa peça tá ideal, porque ela tá equilibrada. É muito difícil chegar nisso. Então, isso eu tô falando de todo tipo de design, mas falando de produto físico, é mais fácil de tangibilizar. Fácil uma peça carregada, né? Mas o equilíbrio traz essa sensação de familiaridade e proporciona essa sensação de segurança, que é algo que a gente sempre vai buscar. Mesmo nas mudanças, que a gente busca a mudança, a gente vai querer buscar alguma familiaridade e alguma segurança naquele objeto. Então, eu vejo que o equilíbrio está muito ligado a isso e está muito ligado ao que se buscava no começo para tentar fazer com que aquela pedra fique totalmente simétrica, né? Então, um conceito de aparência de equilíbrio perfeito, né? Mas essa é a minha visão. Essa visão do equilíbrio, né? Parece que quando a gente está olhando uma coisa, ela tem que parecer que ela tá certa, né? Parece que quando a coisa tá desequilibrada, ela parece que tá errada. E não só de nós, né? Se os caras, muito antes dos Sapiens, lembrando que a gente tá falando de uma lapidação que ocorreu há 1 milhão de anos, e a nossa espécie de Sapiens, ela tem 70 mil anos, a gente tá falando de 930 mil anos aí chutando, o que eu vou arredondar para 1 milhão de anos, de gente buscando equilíbrio sem motivo nenhum, né? Ou pelo menos sem motivo aparente. E pelo que se estuda hoje em dia, né? A percepção de... Eu não vou nem falar simetria, porque a simetria ela parece uma coisa obsessiva e nenhum rosto é simétrico, por exemplo. Mas eu vou falar dessa harmonia, né, desse equilíbrio que as coisas têm. Elas passam, quando uma pessoa tem um rosto mais simétrico, tal, dá uma percepção de maior saúde. O que falando lá atrás, né, numa disputa de genes
querendo se reproduzir, a gente vai para o rosto mais simétrico, ou aquelas pessoas que parecem mais saudáveis, elas vão se reproduzir mais e vão deixar mais os seus genes, possivelmente. Tanto que figuras que são retratadas como deficientes, elas são retratadas com assimetria, né? Seja por maldade ou só por uma representação mais rápida de entendimento, mas o Quasímodo, ele é uma representação que vem à mente, assim, bem clara de um ser humano assimétrico. Parece que tem alguma coisa errada com ele, e toda a história do filme é mostrar que não tem nada de errado com ele, isso faz diferença. Vamos continuar no tema aqui, né? A beleza. Se percebe que um lugar mais agradável, né? Um ambiente mais agradável, ele faz mais bem para nossa saúde, né? Lugares feios têm mais tendência a gerar depressão nas pessoas, mais estresse, ou aquelas construções chatas pra caramba que podem causar tédio, que também gera estresse. Então, o belo, né? A arquitetura, a gente indo para design feito em grande escala, ele busca criar estímulos para uma cidade, né? Às vezes uma cidade mais bonita arquitetonicamente, uma cidade que as pessoas são mais felizes porque ela é mais agradável, menos entediante. Que me veio uma coisa aqui, né? Sobre sobrevivência, sobre transmissão de DNA e perpetuação da espécie, essas coisas todas, né? E você traz o belo, né? No sentido de como que isso estaria dentro da ancestralidade das nossas peças, né? Aí eu fico pensando, será que a mãochadinha também não seria uma ferramenta para a gente dominar uma natureza? Para a gente não ter mais tantas ameaças? Porque o ser humano é comprovado, ele não sobrevive. Mas na natureza ele não sobrevive. Ele não vai sobreviver. São poucos, né, pouquíssimos que conseguiram. E hoje existem nativos, né, que estão morando em lugares que a sobrevivência é muito difícil, né? São seres humanos, são super-humanos para mim, né? Pensando dessa forma. E quando a gente corta uma grama, quando a gente faz um jardim, né? Na verdade, a gente está moldando para essa natureza não nos atacar de certa forma, né? No sentido assim eu sei que quando a grama está baixa, eu enxergo os rasteiros, eu sei onde estão os insetos, eu consigo visualizar. Mas ainda assim eu preciso dela, né, Rick? Ainda assim ela tá lá comigo. Ainda assim eu preciso dela, é óbvio. Mas são vários códigos que formam o conceito de beleza, né? A grama curta é bela porque forma um tapete? Não. Cara, tem a ver com salve seu saco. Desculpa o palavrão. É o saco de comida, salva o saco de comida das formigas, é isso aí. Exatamente. E olha, isso que o Rick falou, a sensação da barreira, né? A sensação da proteção, né? Então, ou seja, o campo aberto ele é melhor porque você tem a visão total. Mas se a gente pensar da função como nós evoluímos, né? Nós como seres evoluímos para principalmente identificar todos os tons de verde com precisão, né? Pensando que a nossa vida evoluiu, né, principalmente do mato, né, para poder identificar, opa, aquilo não é verde, aquilo pode ser um predador. Isso também tem a ver com as quebras estéticas que a gente tem na jardinagem, né, de você criar essas quebras propositais, fazer essas composições de verde e essa sensação de segurança misturada com isso, é uma complexidade tão grande, né? Se for estudar os elementos um a um, a gente consegue resgatar esses valores históricos. E a gente consegue entender que quando a gente fala do estético, né, o só estético, eu acho muito engraçado quando a pessoa fala o designer, não, ele é um designer completo, ele não faz só estético, gente, não tem só estético. Isso é tão complexo, essa questão, né? Como que você fala que a pessoa vai se sentir confortável em um ambiente que nem o Rafa tinha comentado agora há pouco, né? Que vai aumentar a produtividade simplesmente por você quebrar aquele ambiente monótono, né? Aquele ambiente, ou então agressivo, né? Extremamente brutalista. Como é que você quebra essa percepção do que é agradável e torna o ambiente agradável? É muito complexo. Eu já vi um monte de gente fazendo projeto para fazer um ambiente descolado de desenvolvimento e criou um ambiente tão carregado que proporcionou justamente o contrário. Fica estressante. Exatamente, fica estressante, porque fica too much, sabe? Assim, e não só de elementos visuais, mas também da proposta, né? Eu tenho que me divertir nesse ambiente, eu tenho que descansar nesse ambiente. E não é um ambiente livre, é um ambiente que você tem espaços que são obrigatórios para você executar tarefas ali. Não, aqui você tem que descansar, aqui você joga videogame, aqui você joga bilhar. E se nenhuma dessas atividades você está no lugar errado e você se sente acuado. São coisas de percepção que são muito complexas, né? E
que podem ser estudadas, e são estudadas, e tem teoria para cada uma dessas questões. A gente está falando de, gente, eu viajei, né, de jardinagem, né, de verde até composição de ambiente, mas é uma questão tão forte, essa questão do que é o simbólico, né, o que são os símbolos, né, o que eles representam para a gente, e boa parte, pelo menos da minha vida profissional como designer, foi tentar estudar, desmistificar e entender que isso pode ser estudado sem cair nas falácias de o McDonald's é verde e vermelho para dar fome, o banco do metrô ele foi feito para ser desconfortável, a pessoa ir embora. Não é um negócio muito mais complexo que isso. O estudo desses símbolos, né? Então, eu sou a favor de ter geologia nas faculdades do design, sabia? Isso completaço. Claro, pô, mas se a natureza molda um pouco sobre as nossas necessidades, e a gente está falando lá do design primordial, né, o design ancestral, o geólogo tem várias respostas para a gente, para um monte de coisa. Porque ele vai saber quando que numa era teve chuva, teve sol, teve desgraceira, teve bonanza, teve asteroide, teve OVNI, teve gente saindo do centro da Terra. Ele vai falar, esse cara vai saber, pô. Inclusive vai falar que não existiu nada disso. De OVNI, gente no centro da Terra. Eu vou tentar costurar jardim, grama, cortador de grama e o ambiente de trabalho. Tem duas coisas muito interessantes sobre o ambiente, né? E a ideia de jardim, que o jardim ele pode ser a criação do suprassumo da manipulação da natureza, que não faz nem tanto sentido se a gente parar pra olhar, porque antes era bonito pra caramba e aí os caras querem, não, mas eu quero quadradinho, eu quero esse arbusto quadradinho. Mas o jardim, assim como possivelmente a manchadinha, eles eram possivelmente artefatos simbólicos de ostentação. O jardim, quando ele é criado, ele mostra, eu tenho tanto que eu posso ter esse espaço inteiro inútil entre aspas, né? Um jardim é muito agradável, mas pensando ali nas épocas, não sei se é vitoriana, eu acho que é antes, né? É uma coisa francesa, não sei qual era exatamente, mas é algo para ostentar, para mostrar que eu tenho tanto que eu posso ter todo esse espaço que ele não serve para ter quarto, ele não é cozinha, ele não é sala, eu não estou guardando comida nele. Ele é puramente uma ostentação. E aí a gente entra no fator simbólico da coisa, que a beleza ali junto, assim como os homens das cavernas, né, ou os primatas, nossos ancestrais, eles faziam a pintura rupestre, eles queriam contar uma história, pintando as paredes, contando histórias, talvez de grandes caças que aconteceram, ou como se fosse um sistema de catalogação de animais e seres para se educarem, né, criar uma cultura. Aí a gente já não está falando mais de 1 milhão de anos atrás, né, a gente está falando de algo mais recente, possivelmente 15 mil anos atrás, 50 mil anos atrás, mas aí a gente entra no fator simbólico, e aí volta para o que o Gui falou sobre o ambiente, totalmente carregado de coisas que estão lá, né? Tem videogame, tem o bilhar, mas aquilo não conta nenhuma história, não simboliza nada. É só um lugar que é o videogame. Sabe aquele espaço de parque de diversões que tinha no McDonald's? É só uma criança que cai naquilo, nem um adulto vai entrar naquilo. Você sabe que aquilo é claramente feito pra fingir um ambiente legal e não tem um contexto, né? Você não perguntou pras pessoas qual videogame elas querem, quais jogos elas querem ali. Não foi algo que foi feito com as equipes, por questões práticas e por questões também de falta de empatia, talvez, mas o fator de aquele lugar tá cheio de artefatos que não simbolizam nada para as pessoas e elas não se conectam com o lugar que elas estão, então não conta nenhuma história. Talvez uma caverna cheia de pintura rupestre seja mais interessante que muito fancy office por aí, tem muito lugar tentando parecer cool. Ó, eu amarrei as coisas, hein? Eu quero minha banana depois. Um dos lugares mais interessantes do escritório é em volta da onde está o café, mano. Onde as pessoas vão lá para pegar um cafezinho e começam a conversar e trocar uma ideia e para antes de trabalhar, né? Elas não precisam fazer uma pausa para jogar pebolim. Elas vão fazer uma pausa para conversar, né? Então, é bem interessante isso, como isso é negligenciado, né? Aqui no café tem o negocinho que aquece o café, às vezes tem um fogãozinho, a gente volta à fogueira. Isso, né? Exatamente. Qualquer festinha na sua casa, na casa de um amigo seu, o melhor papo se reúne na cozinha. Inclusive isso mudou totalmente a forma como a gente interpreta os lares, porque pelo menos antigamente entrar na cozinha era falta de respeito na casa dos outros.
quando eu era mais novo, minha avó falava assim, não entra na cozinha, imagina. Cozinha era um lugar onde era só para cozinhar. E se era para servir, era com a família, algo mais íntimo, né? Agora, assim, se a gente pensar isso, obviamente, casas que tem a cozinha separada, mas a cozinha mesmo, o lugar onde você está cozinhando, tentava ficar mais afastado. Hoje a gente tem a cozinha integrando um espaço de convívio, e é isso que o Ike falou, é onde vai acontecer a melhor conversa. E esse negócio de em volta da fogueira é maravilhoso, porque é isso mesmo, né? O que o Vitor estava comentando agora, né? De o pessoal vai lá no café e aquela liberdade de você estar em volta, mas em volta de um momento, de um preparo que tem que acontecer, né? Geralmente o café pronto ele não é tão agradável quanto fazer o café, né? Fazer o ritual de fazer o café. E essa é uma coisa que dá aquela sensação de você fazer parte desse ritual, que é muito importante, né? Igual mesmo, sei lá, um ritual de você abrir o vinho, sei lá, né? O ritual de você tirar a rolha manualmente, né? Você aproveitar cada momento daquele vinho é um ritual, né? E isso tem a ver com essa lógica do que é simbólico pra gente, né? E como isso ficou. Eu achei sensacional lembrar da fogueira, porque é exatamente isso que o Vitor também falou do café, né? Do local do café. É o local do café. A gente está tentando emperequetar, dar um sentido, mas no final das contas é aquilo que é o mais especial. O resto acontece. Exatamente. E pensando em arquiteturas mais antigas, né? Você tinha na parte baixa, né? Ou numa parte mais comum, uma fogueira, onde todo mundo se reunia, né? A família inteira, eram, né, várias pessoas. E você tinha um local isolado apenas para dormir, né? E às vezes nem isso, mas o centro dessa construção, da onde as pessoas viviam, era justamente esse lugar onde se cozinhava, né? Então, e a arquitetura muda, a arquitetura, né? A gente ainda insiste em ficar na cozinha, apesar da arquitetura moderna ou contemporânea, né? Não permitir tanto isso, né? E são poucos, né? Os que têm. E aí você tem, né, esse histórico de sempre foi um local, né? Sempre foi um local de encontro, parada, conversa, troca de informações, troca de aprendizados principalmente, né? E assim a gente traz conhecimentos do passado e passa conhecimentos para as próximas gerações, né? Só um comentário rápido, o Daniel comentou aqui no nosso chat do YouTube, o churrasco, sinônimo de comemorações, festa, bagunça, né? Todo mundo em volta do fogo e da cerveja. Ótimo exemplo. Nossa, com certeza. Tem um assentamento neolítico que fica na Escócia chamado Skarabré. What? E se você olhar as fotos, se você pesquisar na internet, vocês vão ver que no centro desse assentamento, todo de pedra, né, obviamente, é a fogueira. Então assim, se você olhar direitinho, o projeto é muito bacana, porque você tem os armários, as camas, arrumadinho, mas no centro tá ali aonde se faziam as refeições, onde o pessoal que morava dentro desse assentamento se reunia, enfim. Inclusive, provavelmente elas se reuniam quando anoitecia e elas deviam passar algumas horas ali, né? Nem deviam perceber o que eram horas, mas era a opção, né? Senão você ia dormir ou você ia estar na fogueira, porque o resto é mata escura. Você vai fazer o que lá? Né? Vai se matar, se for. Então, é interessante como começa a mudar. E vocês falando da fogueira, trouxe algo que volta a mãochadinha, algo que possivelmente eles eram, esses elementos, esses artefatos, desculpa, né? Eles podiam ser artefatos de pertencimento a um grupo, né? Assim como muitas tribos têm lá os artefatos, as tatuagens e os precotecos, né? As suas joias e as suas parafernálias ali de equipamentos, essas joias podiam ser os primeiros elementos, e a gente está só especulando aqui, tá bom? Historiadores, paleontólogos e antropólogos, a gente só está especulando, mas eles poderiam ser elementos culturais de pertencimento para aquela tribo, né? Para aquele grupo, e você aprender a esculpir a sua pedra, e você saber o seu artefato próprio ali, ou vários, sei lá, faz parte desse pertencimento ao grupo que a fogueira proporciona e o cafezinho tenta proporcionar também, né? Posso dar um passo atrás e voltar exatamente nisso? Porque eu acho que isso é importante. A gente comentou sobre artifício, né? E eu acho que é um conceito interessante de construção sobre o que é essencialmente o design, né? Eu acho que a gente consegue caracterizar ele assim, né? O artifício, ele é algo artificial diretamente, né? Ele é algo produzido artificialmente. Isso significa moldar diretamente o natural, né? Algo que não é natural é artificial, portanto aquilo é um artifício.
Mas se ele é algo que não tem função nenhuma, ele não é um artifício. E essa é uma questão interessante porque a gente tem uma definição e escolas de design ensinam isso, e que forma e função têm conceitos totalmente separados, né? E quando você pensa em artifício, você tem tudo isso junto ao mesmo tempo, né? E aí eu queria conectar essa questão do artifício com esse valor de joias, por exemplo, né? Mas isso pode se expandir, mas qual que é a função de uma joia, né? É só ter forma e aí você vai achar isso belo, né? Mas se você acha isso belo, isso acabou de ter uma função, né? Então a forma, ela é a função, né? Tá tudo junto ali, né? O próprio modo de formatar algo, de tornar algo artificial, ou de criar um artifício a partir daquilo, fazer com que aquilo tenha uma função, né? Independente se isso vai ser uma técnica para cortar algo, né? Ou para matar alguém, né? Porque existe essa função, né? Você, ser humano, né? A gente tem que lembrar que, né? A gente provavelmente é culpado de genocídio aí de algumas espécies, né, humanas. Então, mas voltando a isso, né? Seja a função cortar algo, seja a função cozinhar, né? O controle do fogo não é artificial, mas quando você controla ele, aquilo vira um artifício. Imediatamente isso, né? Se torna algo funcional para aquele momento. Mas também, por que você não pode manipular algo para ele simplesmente ser bonito, ou ser, né, ou ser belo, ou agradar alguém, ou, né, encantar, por exemplo? E aí você entra no campo de a forma ali, ela é puramente, né, aquela função de ter essa relação, né? Porque aí vira um artifício que não é artifício do nosso mundo imaginário dos humanos, aí desse mundo virtual que a gente compartilha de coisas, camadas mitológicas e camadas do abstrato e do imaginário que a gente compartilha, como o dinheiro, né, que é o exemplo mais comum que a gente sempre dá, mas só os seres humanos conseguem ver esse valor e entender que isso é um artifício e nem um rinoceronte, o meu gatinho e um cachorrinho, um papagaio, eles não vão entender isso como um artifício, é só uma pedra, mas a gente entende ele como um artifício porque ele serve como um valor simbólico, ou será que não? Então, é isso, né? Que função que ele tem socialmente, ou que função que ele tem cognitivamente, né? Isso, eu acho que é uma exploração, né? A gente precisa pensar bastante nisso. Principalmente quando a gente fala de objetos, né, e construção de objetos, que olha só, né, o designer está aqui, né, para justamente isso, né, e objetos a gente pode expandir para objetos digitais, né, de qualquer tamanho e tudo mais, mas é bem interessante isso, né, quando a gente, por exemplo, eu vou jogar algo aqui que vai parecer meio estranho, mas você falou de animais, gatos e cachorros, né? A gente transformou um cachorro num bicho que não é selvagem, né? Ele é totalmente domesticado e ao longo do tempo ele foi se tornando isso, né? E por uma ação humana. Então, a gente pode pensar que ele é um artifício, né? Ele é um artifício humano de relação e de proteção, por exemplo, né? Ele não é mais natural diretamente, né? E tem gente fazendo... E isso aconteceu naturalmente durante muito tempo, mas tem gente fazendo isso ativamente, né? Deixando os cachorros cada vez menores e fazendo, né? E isso é literalmente... Mas aí a gente tem que tomar cuidado, né? Será que isso é design ou não? Aí a gente pode entrar numa outra discussão. Até alterando o seu DNA, né? Um ponto que eu ia falar, duas coisas, e eu tava com isso engatilhado, mas isso que o Victor falou foi muito interessante, dos cachorros, porque quando a gente altera o nosso meio, consequentemente a gente altera a nossa realidade. Então, a gente tá alterando o nosso meio quando a gente tá alterando um outro tipo de ser para que ele se adeque a nós. A gente tá alterando o meio quando a gente altera uma fruta para ela se tornar melhor para o nosso consumo. A gente altera o nosso meio quando a gente pavimenta áreas inteiras para a gente poder trafegar de forma mais confortável. E a gente altera a nossa realidade. É muito louco isso, né? A gente tem uma condição que a gente consegue e a gente precisa alterar o nosso meio para alterar a nossa realidade. E que é impensável a gente voltar no passado pelo que a gente já está acostumado hoje. E só um ponto que eu queria comentar antes, bem rápido, que é esse negócio do formato, na forma-função da joia, né? A questão que a gente fala, eu compro pelo formato delas, exatamente. Da mesma forma, quando alguém fala que vai fazer uma compra racional, a compra desse produto foi uma compra meramente racional. Por que não? Porque esse produto ele parece mais robusto, ele parece que vai durar mais. É uma ilusão. Engraçado que, olha só, gente, na pandemia, perdão, antes da pandemia, quando a gente teve lá em 2015,
quando a gente teve aquele momento lá que teve a sacudida econômica, né, que tá todo mundo com medo da crise econômica e tal, as marcas de carro que mais venderam, olha que louco, né? Você tá numa crise econômica e marcas de carro venderam muito. Marcas de carros que mais venderam foram a Audi, porque tem gente precisando mostrar que está bem, mesmo na crise, e as marcas japonesas, porque as pessoas estavam com o conceito de uma compra racional. É um carro que não vai quebrar, uma compra meramente racional. Eu não comprei pelo que falam que é, eu comprei pelo que eu tenho certeza, como se a pessoa tivesse feito o carro. É muito engraçado isso, essa percepção que a gente tem, né, do que é, né? E é totalmente simbólico, né? A simbologia total. É o que parece ser, né? Gui, é sempre à frente, né? Aí eu evoco aqui uma frase do Clóvis de Barros, né? Para trás nem para tomar impulso. O ser humano, não, cara, quando ele cria uma nova camada de significado, para trás nem para tomar impulso. Não, ele entra na loucura dele, cara. Não inventei o dinheiro, olha só, Bitcoin. O quê? Não tá satisfeito com Bitcoin? Você acha que isso funciona? Peraí, NFT. Aí piora, é o double down, né? Só uma coisa interessante sobre o que você falou, Gui, sobre a Audi, é uma das coisas que a gente tinha divagado antes, né? Sobre a manchadinha ser uma joia, talvez, né? Talvez ela fosse tudo, sabe? Talvez ela era um canivete suíço daquele tempo, então o cara conseguia atacar como uma shuriken, depelar o bicho, caçar, abrir um coco e ele era uma joia, sabe? E tá tudo certo. Muito mais eficiente que muito produto por aí, inclusive. Uma coisa interessante, será que ele funcionava como a cauda do pavão? Fazer algo tão bem esculpido que serve para o cara ostentar que não só eu sobrevivo a este ambiente que quer matar a todos nós, né? Um ambiente cheio de tigres de dente de sabre e leão e bicho louco e tal, babuíno é um perigo. E cheio desses bichos, o cara não só sobrevive a isso, ele se alimenta, ele faz as coisas lá do dia a dia e ele consegue esculpir a pedra mais bonita, né? Mais chamativa. Será que esse cara tem um diferencial genético? O pessoal vai achar que a gente é a favor de eugenia, galera. Definitivamente não, tá? A gente tá falando de história aqui. Aqui não tem espaço pra esse tipo de Zé Ruela, não. O que a gente tá falando é sobre o rabo do pavão, que o pavão ele tem aquele rabo gigantesco exatamente pra isso. Olha só essa coisa inútil, e volta pro jardim, né? Olha só o tamanho dessa coisa inútil que eu carrego comigo o tempo todo. É só pra cativar uma fêmea. Então, será que ele tinha esse fator simbólico aí e influenciou na genética, né? Na mescla de mais pessoas que percebem esse valor simbólico das coisas procriarem mais e talvez fofocarem mais e talvez exterminarem todas as outras espécies de ser humano? Fica aqui a interrogação. What did you say? O conceito de inútil é muito interessante nesse caso, né? E aí volta pra discussão. Ele é inútil em que sentido? Ele tá sendo extremamente útil pra posição social dessa... né, como capital social desse ser, né, e inclusive do pavão mesmo, mas, né, do humano, quando ele tem e ele ostenta, é um capital que ele tem ali e de alguma maneira isso valoriza ele naquele meio, né, então existe sim uma função, não é inútil, como muita gente acha que é, né, é só, sei lá, não sei qual que é a relação que se tem com isso, né, e aí a gente pode falar de coisas efêmeras, sabe? Né, mas aí eu não queria entrar nesse assunto porque talvez a gente divague demais. É justamente sobre esse assunto que você está falando, e talvez a gente também entre em outros assuntos, é difícil cravar se é útil, inútil, funcional, não funcional. A discussão, acho que não dá para fazer reducionismos em relação a essas coisas, né? Não dá para reduzir essas ideias, seria muito irresponsável. Depende do contexto, né? Depende de épocas e tempos. Exatamente. Porque se você reduz e você descarta um elemento que, ao nosso ponto de vista, ao nosso ver, é inútil, e aquele trabalho tecnológico para recriar aquele artifício, não tem valor isso? Pois é, né? A cultura, a tecnologia, esse conhecimento que é mantido por 1 milhão de anos. Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado, né, para não fazer esse exercício de eliminação, digamos assim, porque não é tão simples, né? Às vezes a gente está trabalhando e chega o seu chefe e fala, tira isso daqui, não tá bom, isso aqui é demais. Peraí, será? Vamos debater sobre o assunto? Ah, não tem tempo. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão, exatamente. Sem tempo, irmão, assim, a humanidade anda.
Bom, acho que a gente pode caminhar aqui para fazer um fechamento só de dicas relacionadas ao tema e dar umas dicas de coisas aleatórias que não tem nada a ver com o tema também, se a gente quiser. Momento caga e taca. Então eu vou falar aqui humildemente do livro Sapiens e do episódio do 99PI, ou 99% Invisível. É um podcast em inglês, então infelizmente ele está em inglês, mas se você acessar o site deles, ele é todo scriptado, né? Ele está todo redigido também, o episódio, e dá para traduzir com o Google Translate ou ChatGPT, o que você quiser usar para ler. É um episódio muito legal falando sobre esse Genesis Object, é o nome desse episódio. Super interessante, ele inclusive é um trigger pra gente querer chegar aqui. E eu vou falar do livro que a gente só foi ver esse livro, né, encontrar esse livro depois de ter a Primata, mas depois, nossa senhora, ressignificou tudo, que é muito legal, que é o Sapiens, do Yuval. Mas eu fiquei sabendo que o Vitor tem uma alternativa bacana aí pra quem quiser. Eu não tô afim de ler Sapiens, me dá um melhor, já li Sapiens. O Vitão tá sabendo de um novo, mas quem não leu Sapiens, super livro gostoso de ler para entender a história da humanidade e o que é o ser humano, por que a fofoca é tão importante, essas coisas todas. 2 livros bem legais que fazem um contexto sobre a nossa ancestralidade como espécie e a nossa relação do homem e o design, né? O homem e o objeto e o artificial. Vitor, qual é esse livro aí que você falou? Eu tô começando a ler um livro e ele já me encantou logo nas primeiras páginas e é muito interessante. Também é sobre a história da humanidade, né? E ele começa a tratar a história como algo... A história da humanidade pautado pelo conceito de igualdade, né? E que a gente tem sobre os nossos passados e como isso se comporta no futuro. Mas é um grande ensaio antropológico sobre isso, né? E com várias informações. Eu estou bem no comecinho, então... Se o final for extremamente ruim, mas eu garanto pelo menos o começo dele, que é muito bom, que é o Despertar de Tudo. Tá? Despertar de Tudo já vai dar para achar, David Graeber e David Wingram. Né? É bem interessante. E eu queria falar também dessa microsérie do Netflix, que é bem interessante, né? Que é o Salt, Fat, Acid e Heat, né, que é sal, gordura, ácido e calor. E são 4 episódios bem interessantes sobre os elementos primordiais da cozinha, né, os elementos elementares, né, ou sei lá, os elementos essenciais, né, a gente pode chamar, da cozinha, e cada episódio trata de um deles especificamente, né, então é bem interessante. É uma moça que ela é americana, mas ela tem origem... acho que é norte-africana, se eu não me engano. Eu posso estar muito errado, tá? Mas ela explora, né, em alguns lugares do mundo, esses 4 elementos, né? Então ela vai dizendo como é que isso se compõe, como é que isso pode influenciar, e se você, teoricamente, se você conseguir controlar esses 4 elementos, você pode se tornar um grande design da cozinha, quem sabe? Então é bem interessante, é bem divertido de assistir. E é isso. Esse é o meu Kagitaka. Aliás, muito bom esse documentário da Netflix. Muito bom. Eu não estava esperando, assim, essa busca intensa para dominar esses elementos. Eu achei muito legal. Olha, e gostei bastante. Bom, até como... Bom, fala que eu fecho no Crooked. Vai, Vini. Fica com você aí. Legal, bacana. A minha dica vai ser a nossa playlist no Spotify, chamada Primal Beat, para quem for ler o Sapiens, por exemplo. Cola lá, dá o playzão lá, começa a ler, e os 2 livros que o Rafa e o Vitor indicaram aí, vocês vão curtir a playlist que nós criamos com muito carinho, com muita música boa. Aliás, não tem uma música ruim. Ó, pra fechar, né, eu fiquei com os vídeos do Kurkezat. Pra quem não conhece, Kurkezat é um canal, ele começou como um canal no YouTube, hoje tem várias frentes, né, e sim, vendem vários produtos. É um canal muito legal, que eles trazem temas relacionados à ciência, curiosidade, né, história no geral, e eles fazem isso com uma maestria fantástica, com uma narração impecável, e uma animação incrível, assim, deixa muito fácil, muito gostoso de assistir. São vídeos de 15, 20 minutos que passa muito rápido. Eu lamento que não tenha mais, porque assim, eu já assisti tudo e eu já assisti tudo 2 vezes.
Eu sou viciado nesse negócio, é muito bom. E eles contam, tem vídeos muito legais que a gente separou, por exemplo, um que fala das origens humanas, um que fala da beleza, que fala dessa questão do equilíbrio, da proporção, né, da simetria. Ele fala da Pedra Lascada, é muito legal. A Caverna Proibida e a Era Humana, né, que eles contam a história da humanidade, a evolução e os caminhos que a gente seguiu, até onde a gente chegou e até onde a gente pode chegar. É muito, muito legal. Ele tem, inclusive, uma versão em português agora, né, que graças ao pessoal apoiando, né, eles conseguiram criar o Kurzgesagt em poucas palavras, né, que ele, em inglês é in a nutshell, né, então agora ficou em português em poucas palavras. E é um canal que não tem todos esses vídeos ainda traduzidos, mas ele tem a origem humana já toda traduzida, tá? E traduzida e narrada por uma dubladora brasileira. Tá muito legal, tá? Um negócio bem bacana. Gente, é uma aula, assim, impecável de história, com uma qualidade e quantia de informação absurda. E parte do que a gente falou também tá aqui, e eles se aprofundam muito nesses temas. É muito legal, gente. Vale a pena, pra mim, entretenimento, né? Informação, entretenimento. Posso fazer uma menção aqui, que é algo que a gente explorou, né, quando a gente começou a falar desse tema. E tem um canal no YouTube que chama Primitive Technology, né, em inglês tecnologia primitiva. E ele é um canal bem interessante, porque, né, é uma pessoa que vai explorar como os primitivos viviam, né? E aí ele começa a desenvolver as tecnologias como os primitivos, então a escolher a pedra certa, e ele mostra um processo de lascar a pedra de fato, então ele consegue reproduzir isso, né? Eu não sei se de uma maneira melhor ou pior, né? A gente não tem como saber, mas é possível de fazer, né? Então não é algo que está extremamente... É algo que está distante, né, de boa parte da sociedade, mas é algo que existe ainda como ferramental, né? Ou como possibilidade, né? Talvez seja inútil hoje, se a gente for, né, usar o conceito de inútil temporalmente, mas, né, essa pessoa está vivendo, e não só isso, né, tem outras tecnologias que ele vai desenvolvendo, né, e bem interessante, é bem interessante de ver, e acho que talvez seja um olhar muito rápido, né, para algo extremamente pequeno de provavelmente uma grande história, né, que é a nossa história, né, que é a história da humanidade como um todo. É interessante. Fenomenal. Muito bem. É isso, primatada. Abraço para todos e nos vemos na próxima. Abraço, senhores. Grande abraço para você, Rafael, para você, Guilherme, para você, Vitor. Eu vou agora jantar. Para os senhores, para o pessoal. Até. Tchau. Tchau. Valeu. Acenda a fogueira. Acenda a sua Acenda a fogueira. Nesse calor, nossa. Ou usar air fryer. Olha aí. Air fryer. Olha aí, não falamos air fryer, mas a gente vai falar onde? No futuro do design. O Papo Primata é uma realização Primata Criativo em parceria com o estúdio Santeria.